Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você ainda não conhece esse canal, aproveite e se inscreva aqui no canal, badale o sininho para você ficar por dentro de todas as aulas que são postadas por aqui. Hoje nós falaremos sobre a escravidão negra africana aqui no Brasil. Roda a vinheta. Para falar sobre a escravidão negra e africana aqui no Brasil, nós vamos dividir esse tema então em algumas partes. E nessa primeira parte nós vamos perceber então como é que os escravos viriam da África, com qual objetivo e de que forma eles chegariam aqui, e ao mesmo tempo perceber essa chegada dos escravos aqui no Brasil colonial. Nós já verificamos que a escravidão negra ela substitui a escravidão indígena aqui na colônia. E também verificamos que a própria escravidão faz parte de um projeto que a gente chama então de projeto mercantilista. E esse projeto ele está ali como um projeto econômico da coroa absolutista de Portugal, que visava principalmente arrumar meios, procurar algumas formas de obter lucros para desenvolver o país. Então Portugal precisava encontrar meios de fortalecer a economia portuguesa. A coroa portuguesa precisava obter meios de fortalecer economicamente Portugal. E isso daí começa então a fazer com que os portugueses desenvolvam um sistema colonial que vai começar ali pela África, com o périplo africano, depois na Ásia e finalmente no século XVI a gente verifica essa chegada aqui no Brasil. Acontece que com o périplo africano e a exploração de muitas especiarias e muitos reinos africanos, nós teremos também ali a exploração de uma grande quantidade de negros que serão extraídos dali e vendidos como escravos para outras localidades. Essa comercialização, ela gera o que a gente chama de imposto real. E esse imposto real é exatamente aquilo que vai dar lucros para a coroa portuguesa no processo de venda e exploração da escravidão africana. Durante algum tempo, a escravidão ela fora proibida na Europa. Ela passou então a cair em desuso e ao mesmo tempo em descrédito, inclusive de produtividade. Só que no século XV nós vamos ter então o Papa Nicolau V, que vai autorizar a escravidão dos africanos. Ele, através de uma bula, vai autorizar que os portugueses eles passem então a ter esse monopólio. Haja vista que é bom lembrar que a África, em sua maioria, pertence aos portugueses através de um processo todo colonial que foi desenvolvido ali. E a igreja, por sua vez, ela vai utilizar muitas teses para justificar esse processo de escravidão. Ela vai procurar então nas escrituras sagradas, ela vai procurar na Bíblia argumentos que de uma certa forma respalde essa escravidão, a atitude dos portugueses e também aquilo que estava sendo defendido pela igreja. Uma das teses que é muito conhecida, inclusive daquele período, e que alguns livros ainda citam essa tese, é a tal maldição de Cã. Ela vem então de uma história que envolve o Noé, e o Noé ele já era inclusive um senhor, ele já era bem avançado na idade, mas conta-se que em certo momento Noé então se embebedou demais de vinho, ficou bêbado e acabou então dormindo nu. E um de seus filhos teria visto Noé nu. E ao vê-lo, contou para os outros, chamou e acabou expondo o pai. Naquela época, o pai aparecer nu na frente do filho seria um absurdo tremendo. E o Noé, quando acorda e vê aquela situação, ele amaldiçoa Cã. E aí então a igreja, séculos mais tarde, vai utilizar essa amaldiçoação de Cã para dizer então que os negros eram descendentes de Cã. Portanto, teriam sido amaldiçoados também, uma vez que Noé teria amaldiçoado Cã e toda a sua descendência.
Outra tese também muito conhecida é de que a igreja ela teria então dito que a África ela seria, devido aos rituais e ao mesmo tempo a religiosidade existente ali, ela passaria a ser, na tese eclesiástica, uma espécie de inferno, e que todos que estavam ali estariam naturalmente amaldiçoados. Era necessário, para salvar aquelas pessoas, levá-las para um lugar onde elas pudessem se purgar. Esse lugar seria naturalmente purgatório, e o purgatório seria o Brasil. Então, ao tirá-los da África, a igreja estava tirando de um local infernal. E levando para o Brasil, ela estava levando para um purgatório. E daí, a salvação da alma dependeria dos esforços físicos, principalmente na produção, no desempenho produtivo, na habilidade e na disposição ao trabalho. E isso daí ficaria a critério dos negros, pois a igreja já teria feito a sua parte. Então, basicamente, o processo de escravidão está relacionado a um processo de salvação, a um projeto cristianizador. No entanto, é bem interessante que a gente afirme que a Igreja Católica, ela também tinha outros interesses que vão bem mais além dos bíblicos. A Igreja Católica participava dos lucros que a escravidão gerava, que o comércio de escravo produzia. Então, é muito natural que ela defenda esse processo, utilizando-se de teoria, utilizando-se de teses, utilizando de uma série de argumentos, inclusive argumentos que ela vai buscar base na Bíblia para criar esses argumentos, em que alguns deles não têm fundamento, mas que ela vai sustentar isso daí por conta naturalmente da defesa de vultuosos lucros que eram gerados pelo processo da escravidão. Importante também destacar que a escravidão negra, ela é basicamente essa escravidão moderna que a gente vai atribuir ao século XV, a partir do XV, XVI e assim por diante, que a gente vai então considerá-la uma escravidão étnica, porque basicamente os escravizados seriam os negros. Na antiguidade, você não precisava ser negro para ser escravo, você precisava apenas dever, ser prisioneiro de guerra ou ser descendente de escravos, não interessa aí a sua etnia. Nesse momento nós estamos vendo que tudo está se voltando para a África, tanto no discurso quanto no interesse econômico e também na prática. Portanto, a gente percebe que é uma escravidão basicamente étnica. Algumas condições elas serão favoráveis para esse processo de escravidão dos negros africanos. E a gente pode destacar então 3 elementos. Entre esses 3 elementos, nós teríamos a experiência dos portugueses com a escravidão africana nas ilhas dos Açores. Quando os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil, eles já tinham experiência da cana-de-açúcar lá. E essa cana-de-açúcar também já era trabalhada por escravos negros. A escravidão negra ela não começa pelo Brasil. Quando os escravos africanos são trazidos para cá, para o Brasil, os portugueses já tinham experiência do uso dos escravos africanos em outras localidades. Outro elemento também que facilita é que esses negros eles vão chegar aqui para produzir cana. Eles vão plantar a cana, eles vão produzir açúcar. E que era um trabalho que já existia também nos Açores, que eles viam, os portugueses percebiam que isso era um trabalho que dava certo com a utilização de negros, haja vista que muitos deles já conheciam o produto e já conheciam também esse trabalho. Então, na visão dos portugueses, isso facilitava a escravização negra. Vejam bem, eu estou dizendo aqui que trazer os negros para cá facilitava porque eles já conheciam o produto, já conheciam a produção e automaticamente isso facilitaria. Eu não estou dizendo que eles seriam melhores fisicamente ou já nasceram acostumados a serem escravizados. Isso daí é um erro que alguns livros mais antigos cometem, certo? Outro elemento também é que trazer os negros para cá é importante porque isso dificultava as fugas. Haja vista que os negros não conheciam o território brasileiro e ao tentar fugir facilmente seriam recapturados. Pelo menos em tese, era isso que pensavam os portugueses. A partir daí, então, se cria uma rede de comércio e muitos comerciantes serão envolvidos dentro desse processo. E no final,
Por mais que tenham muitas pessoas, a coroa portuguesa sempre será beneficiada, principalmente com a aquisição e o pagamento do imposto real. E é aí que a gente descobre, por exemplo, que para a coroa portuguesa era muito interessante, também importante, manter essa rede comercial com os africanos e também com o Brasil para garantir esse lucro. E aí nós teríamos, a partir desse momento, nós vamos verificar que entre a América, a Europa, mais precisamente Portugal e também a África, se cria uma espécie de comércio triangular. E esse comércio envolve cada um com suas funções. A América passa a ter a função de fornecer matérias-primas e especiarias para Portugal. Portugal vai pegar essas matérias-primas e essas especiarias, vai transformar em manufaturas e vai levar então esses produtos, tanto especiarias quanto as manufaturas, para trocar lá na África por escravos negros, por prisioneiros, por cativos que foram aprisionados ali naquele lugar. É importante destacar que quando os portugueses chegavam na África para negociar esses escravos, era através do escambo. Eles trocavam produtos por outros produtos. Eles levavam vários produtos para então trocar com esses comerciantes de escravos ali naquela região. A existência da escravidão, ela não começa com os portugueses. Já existia a prática da escravidão ali no continente africano, entre os reinos, entre as localidades. É importante a gente destacar aqui que essa prática da captura, ela já é antiga, ela faz parte então das relações ali entre aquelas localidades, sejam elas reinos ou sejam elas apenas povoados. Ali no território de Angola, de Beni, do Congo, a gente percebe, por exemplo, que já era muito praticada essa captura e ao mesmo tempo essa escravização através de diversas origens. Uma delas seria a guerra, é um dos elementos que fazia com que algumas tribos se tornassem escravas de outras. As dívidas também seria um meio de obter escravos, e nós teríamos também crimes. As pessoas que praticavam crimes eram condenadas à escravidão em alguns territórios africanos. Mas é importante destacar que a partir do século XVI, a escravidão ela passa a ter um motivo diferente. Ela passa a ter o comércio como principal finalidade. Aqui ninguém mais quer necessariamente escravizar por guerra, por dívida, por crimes, uma escravização pela escravização. No século XVI, essa escravização, que embora ela pudesse acontecer inclusive com o uso da guerra, ela tem uma finalidade: obter especiarias, obter manufaturas, obter prestígio e ao mesmo tempo algum ganho comercial com os portugueses. E aí nós teremos então alguns acordos de reinos que estão ali no litoral com os portugueses. Existem, por exemplo, documentos, é interessante analisar isso. Se você estiver interessado ou discordado do que está ouvindo aqui, você pode entrar então, por exemplo, na Torre do Tombe, Portugal, e pesquisar documentos que falam a respeito de acordos que haviam entre reinos do litoral africano com Portugal, para então facilitar o processo de captura e ao mesmo tempo de comercialização de escravos ali naquela região. A gente pode citar, por exemplo, o Reino do Congo. É importante destacar para vocês que era muito mais interessante para Portugal chegar ali e fazer uma aliança com esses reinos e ao mesmo tempo fazer com que esses reinos capturassem escravos e já trouxessem apenas para serem negociados e colocados no navio negreiro, do que os portugueses descerem, guerrear e ao mesmo tempo se envolver numa guerra que pudesse inclusive causar mortalidades aos próprios portugueses para obter esses cativos. Então era muito conveniente para os portugueses que ao chegar ali os cativos já estivessem todos prontos apenas para serem transportados e que a negociação ela fosse muito calma, ela fosse muito segura e ela fosse naturalmente sem conflitos. Esse escambo era muito rentável para os portugueses, porque lá na África eles vão ter um gasto praticamente zero.
a gente percebe que é muito pouco, é muito menor, é muito pequeno esse gasto que eles vão ter ali no território africano. Eles vão chegar ali com produtos como, por exemplo, a cachaça, o tabaco, a pólvora, armas de fogo, para negociar com esses comerciantes, com esses reinos, e ao mesmo tempo obter uma grande quantidade de escravos. É por isso que a gente vai perceber uma grande quantidade de negros sendo transportados nos navios negreiros, porque eles acabavam saindo muito baratos para serem obtidos na África. Eram especiarias que os portugueses tinham produzidas na América, produzidas nos Açores, que eram trocadas por esses cativos. Outro elemento também é que, para facilitar a captura e ao mesmo tempo garantir essa captura de forma eficiente, os portugueses vão levar armas de ferro, vão levar armas de fogo, para que essas tribos dali do litoral elas se tornem fortemente armadas e suficientemente capazes de capturar muitos escravos, muitos negros, para serem negociados com os portugueses. Isso facilitou também acordos como a construção de portos. Você vai encontrar muitos portos sendo construídos ao longo do litoral africano. Ali no Congo, ali em Angola, na África subsaariana, você vai encontrar vários portos que fazem parte das negociações com esses reinos e Portugal, para facilitar todo o processo de escambo com esses negros. E aí a escravidão acaba sendo um bom negócio para ambos, tanto para os reinos que escravizam e trocam por especiarias e também manufaturados, como também para Portugal, que passa a ter imposto real, haja vista que são suas colônias, e ao mesmo tempo passa a ter mais um negócio que passa então a gerar lucros para a coroa portuguesa e o desenvolvimento da política mercantilista em Portugal. A diversidade de povos no território africano também é muito facilitadora para o processo de escravidão. Haja vista que nós temos na África de grandes impérios até pequenas tribos que ainda vivem de forma primitivas. E aí a gente percebe que essa diferenciação, que criou rivalidades entre esses grupos durante algum tempo, ela vai ser muito prática para os portugueses. Uma vez que são várias culturas, são várias línguas, são várias religiões, que geram inclusive rivalidades entre elas, que os portugueses eles vão fomentar essa rivalidade cada vez mais, fazendo com que cada vez para os reinos seja mais interessante se desfazer dos seus inimigos do que matá-los. As principais regiões da onde vinham negros para cá, para o Brasil, eram as regiões subsaarianas, principalmente dos bantus e do grupo de sudaneses. É importante também destacar que quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão para regiões específicas durante algum momento. Por exemplo, a gente percebe que os bantus que vêm de Angola e do Congo, eles foram basicamente para as regiões do Rio de Janeiro, eles vêm para Pernambuco e eles também iriam para Minas Gerais. Já os sudaneses, vindo de Daomé, da costa, Beni, Guiné e também da Nigéria, eles teriam vindo principalmente para a Bahia. Depois de compreender todo esse processo de captura e a importância dos acordos entre os africanos e os portugueses, nós temos então o processo de travessia. E essa travessia ela vai se dar em navios que a gente chama de navios negreiros. Mas pela grande quantidade de mortos durante a viagem, eles acabam sendo então apelidados de navios tumbeiros, que era exatamente com que eles pareciam, grandes tumbas. Nós teríamos aí dados, segundo alguns historiadores e algumas estatísticas, de que da África para as Américas teria saído mais ou menos aí 11 milhões de pessoas embarcadas nesses navios negreiros. Desses 11 milhões, 4,8 milhões viriam para o Brasil. E também se tem a estimativa de que mais ou menos de 20% a 40% de todos esses embarcados teriam morrido no meio do caminho. Os navios que embarcavam, ou seja, os navios negreiros, eles, embora pareçam navios de grande porte, eram embarcações pequenas. Embarcações, inclusive, infectos contagiosas, super insalubres, muito apertadas,
que basicamente dividia ali as pessoas no seu interior. No porão desse navio, além de mercadorias, barris com mercadorias, nós teríamos então uma grande quantidade de negros que seriam dispostos de formas enfileiradas, algumas vezes acorrentados e sem condição de pelo menos se mexer ou se levantar ou se locomover ali naquela localidade, que eram a partir de agora embarcados no navio para uma viagem de uma longa duração. A partir de agora eles eram considerados peças e assim eles seriam tratados como mercadorias. Mais ou menos 600 negros eram colocados nesses porões de um navio. Em condições normais, essa viagem vai durar mais ou menos 2 meses, em torno de 60 dias, em condições anormais, com ventanias, com maremotos, com tempestades. Essa viagem pode durar de 70 a 90 dias. A viagem é marcada por uma superlotação, primeiro elemento, e um desconforto total. Os negros serão amontoados, sem espaços para higiene. Muitos deles vão conviver durante toda essa viagem com seus dejetos, suas fezes, sua urina, aquele cheiro insuportável de fezes, aquele cheiro insuportável de urina, aquele cheiro insuportável de suor. E para piorar ainda, muitos negros, quando morriam, muitas vezes só eram retirados dali quando já estavam em estado de putrefação. E aquilo ficava exalando naquele porão contagioso e aquele porão infecto, tornando a viagem um verdadeiro pesadelo. Eram raros os banhos. Quando isso acontecia, era basicamente uma espuma de sabão em alguns negros que estavam considerados sadios. Os castigos aconteciam durante a viagem. Muitas vezes esses negros eram levados para serem castigados no convés do navio na frente de outros negros, para que isso servisse de exemplo. A má alimentação era basicamente uma alimentação à base de milho e de arroz, que não dava para alimentar todos os negros todos os dias. Em geral, a gente vai perceber que eles são alimentados de uma forma seletiva, e isso não significa dizer que se você pegou uma colher de arroz hoje, que você vai pegar amanhã. Você teria que ter sorte para se alimentar todos os dias. Nós teremos também aí a violência, além de física, sexual. Nós vamos perceber então o pessoal do convés levando negras para lá em cima abusarem delas sexualmente, e uma grande quantidade de mortalidade por epidemia. É importante também destacar que muitos acabam se suicidando ou morrendo asfixiado. Enfim, a gente percebe que é uma viagem realmente a caminho da morte. Se eles vencerem a morte, aí eles vão chegar aqui e iniciar uma vida como escravos. Durante a viagem é importante destacar que os portugueses eles fazem questão de misturar as etnias. E é nesse momento que os próprios negros eles percebem o quanto eles não estavam sozinhos na África. Eles começam a perceber a diversidade de outros povos. Eles têm o seu cabelo cortado. É importante destacar que ao cortar o cabelo de algumas etnias, isso tira a identidade. Algumas etnias elas tiram cabelos longos, geralmente ali adornados com miçangas, ou adornados com búzios, ou com uma série de outros elementos. Então cortar o cabelo dessas pessoas elimina a identidade desses negros. Depois de cortar o cabelo desses negros, a igreja então está lá para batizar esses negros, dar a eles um nome cristão, e logo em seguida enviá-los para cá com a alma recomendada a Deus, para que eles no purgatório consigam, por conta própria de seu esforço, da sua obediência, dedicação e jamais a rebeldia, conseguir a salvação da sua alma. Que interessante, né, gente? Ao chegarem no Brasil, esses negros serão comercializados em vários portos, entre eles em Salvador, na Bahia, em Recife, em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. Esses negreiros então vão chegar aqui no território, eles vão então, diante de toda uma fiscalização, uma rígida conferência, eles vão então entregar, comercializar com os portos aqui, que já terão então seus comerciantes todos à espera para então comprar esses negros e revendê-los aqui na colônia. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós teríamos a alfândega,
que hoje seria a atual Casa França-Brasil, aonde fica mais ou menos ali no Porto e muito próximo da Igreja da Candelária, ali pela Exposição Banco do Brasil. Nós teríamos o local onde eles fiscalizavam a chegada desses escravos. Os escravos deveriam estar sadios, era muito importante isso, em aparentes condições para serem comercializados. Boas condições, diga-se de passagem. Eles eram fiscalizados através dos dentes. Era importante perceber se os dentes estavam bons. Isso revela não só a idade, como também a saúde do escravo. Eles eram visivelmente examinados através da sua pele. Por isso que muitos escravos eram examinados nus, para ver se não tinham manchas, para ver se não tinham feridas, para ver se não tinham qualquer algo que identificasse alguns problemas de saúde. Era possível ver, inclusive, se a carne estava boa, era uma expressão da época, para examinar, então, as condições físicas desses escravos. Outro elemento que é muito importante é que esses escravos eles deveriam ser dóceis. Se o escravo aparenta rebeldia no momento que está sendo examinado, o senhor já olhava e já perceberia que aquilo seria uma dor de cabeça que ele estaria levando para casa. Então é muito importante essa docilidade, essa submissão desses escravos. Outro elemento também era a boa aparência. Para alguns serviços era muito importante que o escravo tivesse essa boa aparência. Saber a origem do escravo e o seu ofício também era o elemento que facilitava e ao mesmo tempo tornava mais atraente diante da oferta da compra e venda desses escravos. A idade também ela não era um problema. Haja vista que senhores vão procurar escravos de todas as idades, desde o garoto, que é utilizado como menino de recado, até o mais velho, que tem algum ofício, por exemplo, como cozinheiro ou cozinheiras, que seriam então utilizados para essa função independente da idade. Depois de examinados, eles separariam os doentes, que seriam levados para a Ilha do Bom Jesus, onde hoje seria o atual Fundão, ali no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe exatamente o local onde eu estou falando. E ali eles ficariam de quarentena por um tempo. Caso eles viessem a se recuperar, eles seriam levados de volta para a casa da alfândega, onde eles seriam então comercializados. Se caso eles não melhorassem, eles seriam jogados então num local qualquer, onde morreriam ali, depois levados a um cemitério de escravos. Por volta de 1779, ali no Valongo, que era um ponto de venda de escravos, nós teríamos então ele se tornando a principal região, já muito efetivamente consolidada, de ponto de comércio de negros ali naquela localidade, onde hoje seria a Rua Camerino, ali no centro do Rio de Janeiro. Em 1811 foi construído no Cais do Valongo, pelo D. João VI. Quando ele chega aqui no Brasil, ele constrói então esse ponto de venda, que seria ali próximo à Rua da Direita. Essa Rua da Direita hoje é a atual 1º de Março, onde seriam realizados leilões de escravos e ao mesmo tempo você poderia entrar naquelas casas comerciais onde os escravos seriam vendidos. E ali se torna um ponto de referência no Rio de Janeiro para a comercialização desses escravos. O porto hoje ele não existe como ele existia naquela época, a estrutura que ele tinha naquela época, porque ele já foi enterrado por 2 vezes. Numa primeira ocasião, para a construção de uma praça, para receber então a Teresa Cristina, que seria a noiva do imperador Dom Pedro II, que seria então enviada para o Brasil para casar com ele. Então, para receber a Teresa Cristina, nós teríamos toda uma ambientação daquele local. Mais tarde, nas obras do Pereira Passos, ali no Rio de Janeiro, no início do século XX, de novo se enterra o local. Hoje nós temos uma parte que ela foi desenterrada, e ela está ali à mostra, não com seus detalhes na totalidade, mas ela ainda está ali à mostra, quase como um fóssil histórico daquele local. E aí a gente percebe então a memória de parte daquele território que era um ponto de venda de escravos no Brasil. Seja para qualquer lugar, no Rio de Janeiro, na Bahia, ou em Pernambuco, ou em qualquer outra localidade da colônia, os negros agora chegavam da África aqui para o Brasil. E aqui eles teriam direcionadas as mais diversas atividades, sejam elas nos engenhos açucareiros, sejam elas na mineração, quando descobre-se minérios aqui no Brasil, ou seja ela em qualquer outra atividade
verdade, os negros terão agora suas atividades a serem cumpridas. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, curta o nosso canal e compartilhe com seus amigos essas informações que nós temos dado aqui para você. Fortaleça o nosso canal, nós precisamos da sua colaboração para isso. O canal H de História, mais uma vez, agradece a sua participação aqui. Valeu!